Acredito que todos já ouviram falar de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Davi, na sua mocidade, a Bíblia vai revelando que Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai, correto? Davi, ele tinha, já desde moço, ele tinha uma responsabilidade, de cuidar de algo que seu pai confiou a ele. O mais interessante, louvado seja o nome do Senhor, um menino franzino, um menino ruivo, aleluia, exaltado é o Cordeiro Santo. Agora Davi, com a sua responsabilidade, mesmo fisicamente bem franzino, nós imaginamos assim uma pessoa bem magra, com uma tal responsabilidade, e a qual na casa de seu pai Jessé tinha os seus irmãos de Davi, mas preparado fisicamente. Mas podemos observar uma coisa, que quando Deus tem algo na vida de alguém, Deus, ele não olha a matéria, Deus não olha a estatura física, Deus olha o interior do ser humano. Aleluia, louvado seja o Cordeiro Santo. Agora, Davi, um menino franzino, a qual até seu pai, muitas das vezes, esquecia de seu filho lá no campo, deixou ele lá cuidando das suas ovelhas, que quando Saul foi à casa de Jessé para ungir Davi é rei, mandado por Deus, com uma ordenança de ungir a Davi a rei, aleluia. E nós observamos que assim como Jessé, aleluia, seu pai apresentou, trouxe a sua presença, ou seja, a presença de Saul, os seus melhores filhos, mas Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Vou entrar na palavra. Estou trazendo a pessoa de Davi, preparando o terreno, eu vou entrar na palavra. Aleluia. Fica ligado para você entender que quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, aleluia, a trajetória da vida daquela pessoa, o caminhar, a história ela é transformada, ela é mudada. Porque quando um homem natural, ele tem um plano traçado da vida, quando ele sai da sua vida natural, vai para a sua vida espiritual, a coisa toda muda. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Davi foi ungido a rei, todo mundo sabe, né? Esse não é o tema que vai ser pregado nessa noite. O que vai ser pregado nessa noite, Davi, quando foi chamado, aleluia, a palavra de Deus vem revelando para mim, para você, que naquela época os tempos já eram difíceis. Aleluia. Davi, sabemos que Davi, ele era odiado pelos seus inimigos. Davi tinha uma fileira grande de pessoas querendo tirar a sua vida. Mas observamos uma coisa, que além dos inimigos querendo armar contra a vida de Davi, Davi também tinha uma vida difícil, que quando Deus escolhe uma pessoa, Deus, ele tira aquela pessoa de um lado, ou seja, de uma posição de conforto, e a primeira coisa que Deus faz, pastor Paulo, ele pega essa pessoa e leva ela para o deserto. Aleluia, meu Deus. A escola do crente é um deserto, porque o deserto é o melhor lugar para tratar de pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus também vem dizendo que Davi, como todos conhecem, Davi era o segundo coração de
Davi era segundo o coração de quem? Davi era o segundo coração de Deus. Então nós observamos que no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua dificuldade, Davi, ele confiava em Deus. Davi, ele esperava a provisão de Deus. Agora muitas coisas vinham acontecendo na vida de Davi, porque era permissão de Deus, e Deus, se um trabalhar na vida dele, como tem um trabalhar na minha, na tua vida, é necessário que algo venha contra a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que não está fora, não está longe do controle de Deus. Davi nos mostra uma lição em que muitas das vezes eu e você nós nos encontramos numa situação e nós não cremos naquele que tem nos chamado, naqueles que tem nos capacitado para uma boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando a gente fala isso para uma pessoa, se o Senhor é teu pastor e nada te faltará, por que alguns, só Deus conhece a trajetória e caminhar de alguns, conhece a história? O Espírito Santo é aquele que está na minha e na sua vida, e que está no meu lar, está no seu lar, contempla, é aquele que vê o seu deitar, aquele que vê o seu levantar, aquele que vê o seu caminhar, aquele que vê o seu dia a dia e sabe as condições que se encontra a sua vida. De repente, nessa noite, entrou pessoas aqui com a sua vida difícil no meio do deserto, com uma dificuldade, numa grande luta. Aleluia. Mas pastor, pessoas, ele fala assim com a gente: o Senhor não é teu, Senhor não é o nosso pastor? Porque está faltando muitas coisas. Existe coisa permissiva de Deus para que nós venhamos ter uma intimidade, para que nós venhamos ter um aprendizado. Porque se tudo vier de vento em popa, não tiver luta, automaticamente nós entramos numa apostasia e começamos a deixar Deus de lado, porque minha vida, a sua vida está boa, então a gente não se preocupa, não tem nada para se preocupar, então te leva a vida, como diz aí, o mundo à lavonteia-se de qualquer maneira. Mas aquele que é escolhido, é chamado por Deus, ele tem uma preparação. Existe um grande processo na vida do crente. Agora vou dizer uma coisa: quer ver o crente que passa muita prova, o crente que tem muita luta, é o crente pentecostal. O crente pentecostal, esse passa por luta, não tem nem tempo de respirar, né missionário? Sai de uma luta, logo já saiu de uma, já está entrando em outra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos não entendem. Aí fala: meu filho, vocês estão com a vida de vocês não estão mudando, só vejo vocês em luta. O sol ele brilha para todo, o dia é para tudo, a noite é para o crente e não crente. Mas existe um Deus que ele entra com provisão na hora exata. Agora, quando o ímpio se encontra numa situação, quem socorre ele? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós observamos uma coisa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente não vai faltar, não, mano. A palavra ela é recheada, ela é completa, ela não é pela metade. Muitas vezes tem pessoas que trazem esse versículo só para um lado positivo, mas esse versículo tem um lado negativo também, que ele quer dizer também: quando
vai passar por um processo. E eu vou dizer uma coisa: não é o ímpio que te persegue, não é o ímpio que te defama, não é o ímpio que fica no teu calço, é o próprio crente que come, bebe e ceia contigo. É verdade, Senhor. Aleluia. Fala, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É o próprio crente, aquele que senta na mesa comigo, contigo, participa do pão, participa, aleluia, do corpo, do sangue de Jesus, está participando hoje, mas amanhã está me caluniando, amanhã está me apedrejando, amanhã está me, aleluia, me apunhalando você. Ah, meu Deus. Aleluia. É forte, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: em meia circunstância, em meio a esse tempo difícil, em meia escassez, porque nós vivemos nesse período difícil, a palavra de Deus já vem dizendo desde lá do passado, lá no Velho Testamento, sobre a dificuldade no povo. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele trouxe um texto